pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos. Rogerinho Ramos mais uma vez e hoje passando para falar um pouquinho sobre gráfico Renko no MetaTrader 5, tá certo? Então vamos dar uma pincelada geral, muita gente perguntando como que eu utilizo, como que eu estou fazendo, qual ferramenta ou aplicativo eu estou utilizando para gerar o gráfico Renko no MetaTrader 5. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso, tá ok? Bom, eu estou com alguns exemplos de gráfico Renko aqui, deixa eu só ampliar para ficar melhor a visualização. Bom, tem um exemplo aqui, fica bem prático. Estou utilizando o gráfico Renko na Deriv para derivativos. Tem algumas pessoas que acabam perguntando também se é possível utilizar ou não. Então já fica como exemplo na Deriv, que dá para ser utilizado o MetaTrader 5, tem disponível lá agora. Mas independente da aplicação, se é na Deriv, se é derivativos ou se é ações, se é swing trade, day trade, mini índice, mini dólar, se eu estou na corretora Genial, na XP, na Toro, independente, a aplicação você vai definir. O importante é a gente saber qual o caminho para estar utilizando o gráfico Renko. Então aqui é um exemplo de gráfico Renko. Primeira questão, como que eu baixo essa ferramenta? Então a gente vai vir aqui, ó, no site Renko BR para fazer o download. É só clicar em baixar aqui, você vai estar baixando o arquivo. Ele é como se fosse um EA, né? Ele vai estar como um serviço, mas funciona como um robozinho ali que vai simular o gráfico Renko no MetaTrader 5. Não temos ainda de forma nativa no MetaTrader, são algumas soluções que desenvolvedores fizeram, né, e disponibilizaram para estar usando. Alguns são gratuitos, outros são pagos, alguns estão também na biblioteca do MetaTrader 5 para desenvolvedores, para melhorias, né? Por exemplo, o Renline. E, enfim, tem algumas alternativas. Eu utilizo essa que eu acho a mais simples, a mais prática. Bom, feito o download aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu voltar para cá. Nós vamos pegar aquele arquivo. Se você der 2 cliques no arquivo, ele vai direto para a pasta serviços, vai para essa pastinha aqui, ó, ok? Mas se você tiver mais do que uma instância de MetaTrader instalado, aí é um probleminha, porque ele vai ir para o último caminho da instância. Se você tem várias instâncias, então tem uma lá para swing trade, uma para day trade, uma da Toro, uma da XP, uma da Genial, uma da Deriv, uma para Forex. Então cada uma vai ter o seu caminho. E o último caminho vai estar no sistema. Então, se você der 2 cliques no arquivo, ele vai para o último caminho. Então, é mais prático você copiar o arquivo e colar dentro da pasta serviços do MetaTrader 5 de cada instância. Por exemplo, aqui, ó, pasta de dados em arquivos, ele vai abrir, ó, MQL5, e eu venho aqui, ó, ao invés de ir em Experts, eu venho aqui em Services, serviços. Ó, colei aqui dentro. Colei, ele já vai vir para cá. Se eu der aqui, ó, atualizar, ele vai carregar aqui. O meu já está carregado porque eu já estava utilizando. Se eu der 2 cliques, agora como eu utilizo? Se eu der 2 cliques, ele vai abrir pedindo o ativo base, ou seja, qual ativo eu quero que gere o Renko para estar operando no gráfico. Eu quero, na verdade, criar um ativo para abrir o gráfico nele. Então eu venho aqui e digito. Se eu estiver no mini índice, eu vou digitar o código do ativo do mini índice. Se eu estiver no mini dólar, se eu estiver em ações, se eu estiver na Deriv, vou digitar aqui o volátil de 75, por exemplo. Enfim, eu digito o ativo base e coloco depois o tamanho do box. Feito isso, ele vai gerar o ativo aqui e eu vou estar podendo colocar o gráfico, abrir o gráfico em cima do ativo. Quer ver? Vou mostrar um exemplo desses aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Então, por exemplo, aqui, ó, eu criei, ó, tenho os ativos normais, volátil 25, 50, 100, né? E aí eu criei com o Renko já, ok? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, Renko 1, ele está com um volátil de 75 e o tamanho do box 175. Por que está esse box alto, grande, né, maior? Justamente porque eu estou na Deriv e aqui a pontuação é muito maior. Então faz sentido a gente manter a proporção em relação ao tamanho do Renko, ao tamanho do box, de acordo com a pontuação. Se eu deixar muito pequenininho, igual a gente coloca lá no mini índice, no mini dólar, por exemplo, mini dólar 8R, né, 4R, 11R, no mini índice 17Rs, 25Rs, não é? Aqui a gente vai trabalhar com 100, 150, 200, depende do que você perceber de movimentação no Renko no ativo e no mercado que você está operando. Então, basicamente, você vai pôr o nome do ativo e o tamanho. Feito isso, vai clicar em OK, ele vai estar gerando aqui, ó, o ativo.
Depois que ele gerou o ativo, é só eu vir aqui, por exemplo, ó, o Volatility 100, R$125. E aqui, ó, janela do gráfico. Vou clicar ou arrasto, ele vai criar uma janela para mim, igual está aqui, ó. Então eu tenho, por exemplo, essa daqui do Volatility 100. Deixa agora eu minimizar isso aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, por exemplo, Volatility 100, R$125. Então coloquei um indicador aqui e olha que interessante, ó. Confirmação de sinal, confirmação de sinal. Deixa eu diminuir aqui para a gente perceber. Ó, subiu, voltou, posso estar trabalhando. Esse outro aqui também, mesma coisa. Ó, coloquei o sinalizador, coloquei o êxodo dos bands que eu costumo utilizar lá no mini índice e no mini dólar. Dá para utilizar aqui também. Coloquei só para verificar. Se for um gráfico normal, coloquei os indicadores aqui de Heikin Ashi, alguns outros indicadores para estar simulando algum posicionamento, alguma estratégia, só para exemplo, para efeito didático, tá certo? E aqui o gráfico normal, sem nada que foi gerado do Volatility 100. Então, basicamente é isso. Ir na plataforma, fazer um download, pegar o arquivo, ir na sua pasta, copiar dentro da pasta serviços, pode ser em outra pasta, de experts, por exemplo, pode, mas deixa separadinho em serviços, fica melhor. Feito isso, vir aqui, ó, dá 2 cliques, gera o ativo que eu quero, ele vai estar criando o ativo e colocando na lista de observação de mercado, depois eu só jogo para o gráfico e bola para frente. Uma última observação que é muito importante. Gráfico sempre tem que estar no time frame de 1 minuto. Se eu colocar em 5 minutos, ó, ele volta o gráfico de candles normal. Ok? Se eu colocar qualquer outro time frame, ele não vai funcionar. Ele só vai gerar no gráfico de 1 minuto. Essa informação é importante. Outra informação importante, se eu estiver operando, por exemplo, mini índice, mini dólar, e eu quero fazer o backtest depois, eu posso fazer em cima do ativo de série contínua, por exemplo, o win @D. Eu posso fazer isso? Posso. Eu vou lá no ativo, vou vir aqui, ó, vamos supor que eu estivesse lá na plataforma. Eu iria vir aqui, ó, win @N. E ele vai criar, é claro que aqui vai dar erro por conta da plataforma, mas aí ele vai criar win @N 20 Rs. Então eu consigo utilizar, para backtest eu consigo utilizar também gerando o ativo em séries contínuas em Renko, e aí eu pego e abro o gráfico normalmente. Bom, o mais era isso, algumas informações básicas, muito simples, muito fácil, muito prático. Espero que ajude você aí nas suas operações utilizando o gráfico de Renko, tá ok? Bom, é isso, Rogerinho Ramos, um abraço, tchau, tchau.